Aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos. Que Deus abençoe para que nós possamos tirar desse texto as lições propostas para esta noite. Meus queridos irmãos, diante das circunstâncias complexas em que nos encontramos atualmente, como o conceito de família que nós presenciamos em nossos meios, na nossa cultura, de acordo com os nossos costumes, de acordo até mesmo com a própria lei do nosso país, nós, como cristãos, temos um grande dever a ser cumprido. O nosso dever maior a ser cumprido é procurar compreender as relações complexas da vida, especialmente da vida em família, segundo a palavra de Deus. Esse é um dever nosso, como pais que somos, como homens crentes, como mulheres crentes. E hoje, no Dia dos Pais, uma palavra de exortação, especialmente a você que é pai. Você tem o dever de compreender a complexidade das relações em nossos dias, as relações familiares, especialmente considerando a palavra de Deus na sua vida. Como que se justifica a necessidade do cumprimento desse dever? O exercício da paternidade, que é um compromisso seu. Como exercer a sua paternidade em nossos dias? Como ser pai de meninos? Como ser pai de meninas? Como ser pai de jovens? Como ser pai de homens adultos? Mulheres adultas? Uma coisa eu sei, à luz da nossa cultura, da nossa sociedade, o que nos resta dizer é:
Hoje, ser pai não é fácil. Não é fácil. E o que diz a Bíblia sobre esse assunto, então? Que pode vir nos auxiliar? Conforme o texto que nós lemos, esta parábola, ela nos apresenta lições muito simples e muito práticas. São lições que vêm aos nossos encontros por conta do propósito de Jesus expresso aqui nesse texto, onde nós podemos ver claramente que o Senhor Jesus Cristo, quando traz esta mensagem, Ele está apresentando a pessoa de Deus na figura de um pai. Um pai de 2 filhos, um pai que o texto nos fala era possuidor de alguns bens, até com certa abundância. E houve uma situação familiar ali, a parábola sintetiza isto, onde um dos filhos, o mais moço, foi e pediu, dentro daquela circunstância, certamente dentro do contexto legal daquela época, ele pediu ao pai que repartisse com ele, já naquele momento, e lhe concedesse a parte da sua herança. Mas observe que o texto fala, e muitas vezes nós olhamos para esse texto e só pensamos no filho mais novo que fez isto. Mas o texto nos fala que o pai chamou ambos e repartiu a sua herança com ambos, não só com o mais novo. O filho mais novo, o texto nos diz, que tomou uma certa decisão exagerada conforme a sua cabecinha naqueles dias e resolveu aproveitar a vida adoidado com os recursos que ele recebeu do seu pai como parte da sua herança. E lá foi ele. E o texto nos fala que logo nos seus exageros, nos seus excessos, nas suas orgias e nos seus comportamentos propriamente humanos, carnais, terrenos, ele acabou com tudo e passou a ter necessidade, passou até fome. Então ele, observando que o resultado das suas tolices, ele resolve voltar para casa. E volta para casa e pede perdão. E daí o texto mostra, Jesus mostra na sua parábola a beleza do exercício da paternidade de Deus, a sua generosidade, o seu amor, o quanto Ele quer bem à humanidade. E então ele recebe o filho de volta, ele se agrada e faz uma grande festa e convida a todos para festejar com ele, com alegria, a restauração do filho que estava perdido e foi achado. E nisso também há o texto, Jesus nos mostra uma outra particularidade, o filho que tinha ficado em casa, sempre ali, zeloso, cuidadoso, prestando atenção, cumprindo as ordens do pai, executando as ordens dos negócios da família, inclusive estava exercendo uma importante função no campo. Quando volta, ele vê tudo aquilo, é uma grande festa, uma coisa maravilhosa. E ele então resolve reclamar. Ô pai, você faz uma festa para esse, sem critérios aí, para esse indivíduo mal intencionado, esse que desonrou o nome da família. Olha o pecado humano, olha a humanidade pecaminosa aí, o que ela é capaz de praticar. E agora o Senhor o aceita de volta e ainda faz uma festa com algo assim tão extraordinário, um bezerro cevado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. E você faz uma festa para Ele. E aí, então o pai amorosamente diz: ô filho, você está aqui, tudo que é meu é teu, tudo que é nosso. Nós convivemos tão bem dentro desse contexto familiar, e olha, você está comigo, é preciso agora fazer festa, filho, porque o que estava perdido foi achado. E com isso Jesus mostra para nós, a exemplo de um pai,
Deus como Pai, como lida conosco. O que é a graça de Deus? O tamanho da graça de Deus. E isso nos leva a pensar, onde abundou o pecado, superabundou a graça do Pai do céu. Olhando para essa história, meus queridos irmãos, eu gostaria de propor uma reflexão nessa noite sobre as lições de Deus para o nosso exercício, o exercício da nossa parte como pais, aprendendo com Deus a ser pai, seguindo o exemplo de Deus aqui presente nessa parábola. Uma mensagem muito simples. Como é que você pode exercer a paternidade seguindo o exemplo de Deus aqui no texto? É isso que eu gostaria que você pensasse. Diante dessa história, comparando como pai que eu sou e você como pai também, e você que pretende ser pai um dia, o que nós podemos aprender com Deus para o exercício da paternidade? E aqui eu destaco alguns importantes exemplos. O primeiro deles, o texto fala de Deus como aquele que teve e que tem amor incondicional. O texto fala também de Deus como aquele que exerce misericórdia e perdoa. O texto me fala da alegria de restauração. O texto me fala de não julgamento à primeira vista. E o texto me fala sobre a importância do arrependimento. Então, em primeiro lugar, vamos pensar um pouquinho sobre o que significa o amor incondicional de Deus e como nós podemos também amar incondicionalmente nossa filha e nosso filho. Não obstante, muitas vezes, eles errarem, como o filho mais novo da parábola, ou serem bons filhos presentes, como o filho mais velho da parábola. Como amá-los incondicionalmente? Essa forma de agir, meus irmãos, não permite dubiedade e nem estratégia maligna de escolher um como filho preferencial em detrimento do outro. O amor incondicional nos mostra ou nos ensina que nós, ao termos filhos, ao lidarmos com os filhos, ao tratar com os filhos, são filhos. São simplesmente filhos. O pai da parábola ama seus filhos independentemente de seus erros. Ele não pune o filho mais novo por sua imprudência. Basta as consequências das suas burradas, basta as consequências dos seus erros. Não pune, mas em contrapartida o recebe de volta com alegria quando ele se arrepende e trata o filho mais velho com paciência, demonstrando a sua manutenção, o seu cuidado, exercendo o seu papel de pai, promovendo a harmonia dentro do lar. Repare isto. Deus age como um pai amoroso que busca e ao encontrar, ao ter de volta o seu filho, ele o recebe e não exerce ali uma atitude de tripudiar. Tipo assim, eu não te disse? Eu não te falei? Está vendo no que deu? Agora você precisa curtir um pouco aí na soda, para você entender. O seu amor incondicional é tão grande, a sua bondade, a sua graça é tão grande, que ele só pensa numa coisa: este é meu filho amado. Meus queridos, amar incondicionalmente os filhos, as filhas, é algo assim. Isso é ser pai.
exercer a paternidade ativa, exercer a paternidade bondosa, exercer a paternidade justa, exercer a paternidade cuidadosa. É isto, é amar incondicionalmente. E é bem verdade, todos os filhos são diferentes, as filhas são diferentes. Ninguém é igual. As situações de vida em que nós passamos em nossos lares são diferentes. Às vezes há fartura, às vezes há necessidade. Às vezes temos que trabalhar em 2, 3 profissões diferentes. Temos que mudar, mas a realidade é o amor aos filhos, incondicional, significa aceitá-los como eles são. Mas não é só isto. O texto também me mostra o exemplo de Deus quando fala de misericórdia e perdão. Isso indica o bem-querer, a generosidade em nome de algo maior, que é a vida do indivíduo e a harmonia familiar. No exercício da paternidade, meu querido irmão, minha querida irmã, mais cedo ou mais tarde, alguém terá que ser misericordioso, alguém terá que ser generoso em oferecer perdão. E esse alguém se chama pai. E quando não se chama mãe também, né? Na ausência do pai. Em algum momento, se não, em diversos momentos, se houver a primeira lição aprendida com Deus, do amor incondicional, você então entenderá o que significa quantas vezes se deve perdoar um filho, exercendo misericórdia. Não perdão por obrigação, mas por misericórdia. A propósito disso, Jesus, em outra passagem, ele nos ensina, ao responder à pergunta de Pedro, quantas vezes se deve perdoar alguém? 70 vezes 7 vezes por dia. Pai, lembre-se, em vez de ser extremamente rigoroso, em vez de ser extremamente exigente, também não é ser pernicioso, não é ser conivente com a coisa errada, mas entender que o seu filho, a sua filha, são personalidades específicas que vai precisar da sua misericórdia e vai precisar do seu perdão. Jesus Cristo nos mostra na parábola que o Pai, que é Deus, demonstra uma grande misericórdia ao perdoar o filho chamado filho pródigo e ao trabalhar e investir na sua restauração, trazendo-o à sua posição anterior, mesmo após as suas más escolhas. Ele não guardou rancor, ele não usou de mão pesada em punir, ele não usou da atitude radical de fechar as portas para o filho ou para os seus 2 filhos, e nem tampouco demonstrou ou agiu com crueldade. Precisamos saber que quem é o maior na relação entre pai e filhos? O maior na relação é o pai. E é por isso que ser pai é algo tão honroso, tão grandioso e tão especial. Na relação é sempre o pai, não é só o pai que manda, mas é o pai que perdoa, é o pai que usa de misericórdia. Não é só o pai provedor, mas é o pai generoso que abre a sua mão em virtude da necessidade do filho. Porque o poder paternal de se dispor a perdoar e reconciliar é um ato de verdadeiro amor. Perdoar, usar de misericórdia em busca da reconciliação. Olha como é forte, né, a expressão do texto, lá no finalzinho, né? Ele estava perdido e foi achado. Por isso é necessário que nos alegremos. Você entendeu o que é amar incondicionalmente e o que é exercer misericórdia?
e praticar o perdão? Talvez você como pai, e talvez você como esposa, mãe, não veja. Mas, onde há o verdadeiro amor, no devido tempo, o amor de Deus perdoa a multidão de pecados. O seu amor, como o amor de Deus, perdoa a multidão de pecados. A terceira lição que nós encontramos aqui no texto é a expressão e a prática visível da alegria pela restauração, pelo conserto realizado. Meus irmãos, reconhecer o erro e procurar sair do erro é algo extremamente importante e saudável, quando os filhos assim entendem. E os pais devem ser motivadores, devem ser conselheiros e devem ser acolhedores. A menor atitude de busca por restauração. Às vezes nós atribuímos somente à mãe, né? Coração de mãe, tanto que existe o ditado, não é assim? Fulano de tal tem coração de mãe, a empresa tem coração de mãe, aquele homem tem coração de mãe, porque nós atribuímos à mulher, por conta da sua expressão amorosa mais visível na maioria das vezes, o benefício de cuidar da restauração, de cuidar do conserto. E muitas vezes nós, como pais, nos esquecemos que, além da mãe, a nossa função como pais, a nossa atitude de pai, ela é extremamente forte e significativa. Vai falar com a sua mãe. Não é assim que muitas vezes a gente vê pai fazendo? Vai falar com a sua mãe. Se ela dizer que está tudo bem, está tudo bem. Pai, seja homem. E se você é um homem crente, seja homem que siga o exemplo de Deus. Filho, filha, está tudo bem, vem cá, vamos festejar juntos, seja bem-vindo de volta. Acolha, seja conselheiro. O pai, que no texto nos mostra, ele celebrou o retorno do filho com festa, com alegria, chamando todos os demais da casa, os empregados, deixando muito claro, esse nosso filho, esse meu filho estava perdido e foi achado, mostrando para eles que a volta do pecador ao caminho correto traz felicidade a Deus. E traz felicidade para nós quando os nossos filhos voltam. Nós, em nossos lares e convivência com os filhos, meus irmãos, precisamos celebrar a vida, trabalhar para o acolhimento, enxergar algo muito maior do que o filho errante, tirar o estigma de ovelha negra e agirmos ali em razão da família toda, o benefício de todos, a alegria de todos. Agora a família está toda junta novamente. Os filhos voltaram para casa. Meus queridos, a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu, na casa, na família. Quando um filho errante acha o caminho de volta, deve haver festa em casa, deve haver festa, deve haver alegria. Isto é papel de pai, aprender com Deus a celebrar a restauração de um filho, a restauração de uma filha. A quarta lição que nós olhamos aqui no texto, a exemplo de Deus como um pai que tem lições importantes a nos ensinar, é não se precipitar e fazer julgamentos excessivos. Quando não
temerários. Julgar duramente. A palavra de Deus, o livro de Provérbios, nos ensina que as palavras duras suscitam a ira. O Novo Testamento fala que a guerra, ela surge quando existem palavras duras e atitudes duras e precipitadas. Palavras agressivas, ressentimento, vingança. E às vezes o critério de julgamento por entender que a palavra final é a do Pai, que castiga, que pesa a mão, que age com rigor, um Pai implacável, excede. E ao exceder, estraga tudo. Estraga tudo. Põe tudo a perder. Abre feridas incuráveis. Agora, nas férias de julho, eu tive o privilégio com a minha esposa de viajar e conhecer a Bahia. Nunca tinha posto pé na Bahia. Achei maravilhoso os lugares que eu visitei lá. Maravilhosos os lugares, vale a pena. Nosso país é muito bonito. E eu fui fazer uma trilha bem rude, no meio da mata fechada, na região de Ilhéus. Desculpa, em Itacaré. A Nilza estava com um certo desconforto físico. Ela falou, eu não vou não, mas eu vou. E fiz a caminhada. E realmente muito difícil, estava chuvoso o dia, escorregadio, muita gente caiu. Até falei, ainda bem que a Nilza não veio. Mas eu estou citando isso porque eu encontrei um rapaz. Me aparentava assim, tipo 17, 18 anos. E esse rapaz tinha uma facilidade de andar na mata, e a mata mesmo perigosa, vi serpente, né, jararacuçu, que é serpente muito venenosa, né, e além dos perigos, dos buracos da trilha, a chance de se perder sozinho ali é muito grande, quem não tem experiência. E aquele rapaz transitava assim, com muita facilidade, então a gente demorava para chegar em determinado lugar, quando chega lá ele já estava lá. E na quarta e última parada da trilha, eu resolvi parar e ficar contemplando um pouco a natureza. Era muito bonito o que estávamos vendo ali. E aquele rapaz ficou sentado por perto. Ele vendia umas coisinhas lá, uns produtos, né, do cacau, do coco. E eu fui puxar conversa com ele. Você é daqui? Ele falou, não sou daqui, mas eu estou aqui já há vários anos. Ah, é? Você é de onde? Eu sou de São Paulo. Minha família mora na Vila Mariana. Ah, legal. E o que te trouxe para cá? Sua família está aqui? Não. Bom, queridos irmãos, ele então começou a contar a história da vida dele. Ele não tinha 17 nem 18 anos, ele tinha 32 para 33 anos. E ele me contou, e ali a nossa conversa foi longe. Qual o problema? Dureza, tratamento paternal. Sair de casa aos 15 anos para se virar. Você tem que ganhar o mundo, você tem que conquistar, você tem que ir. A dureza paternal, a mão pesada do pai, a exigência do pai, a crueldade do pai, o julgamento do pai. Esse moço cindiu com a realidade. Inteligente, com a vida nas mãos, habilidoso, bonito, saudável, mas com uma alma ferida,
um coração partido, a vida cindida com a realidade. Pai muito exigente, pai muito duro. Então a parábola nos mostra que o pai que julga o filho desta forma, que não é conciliador, ele cria situação irreversível na maioria das vezes. Olha aqui na parábola, Jesus destaca que quando o filho mais velho veio reclamar da festa e do filho mais novo errante, o que ele fez? Ele abraçou os dois. Ele chama o mais velho para se alegrar com a volta do mais novo. A família está reunida de novo. Atitude de pai, a exemplo da atitude de Deus, restaura a família, cura e leva os filhos a crescerem, a se desenvolverem saudáveis. Veja que é um efeito em cadeia que Jesus mostra: amor incondicional, misericórdia e perdão, alegria pela volta, pela restauração do filho e não julgamento duro e cruel. E para terminar, a quinta e última lição. Um pai, a exemplo da paternidade de Deus, valoriza o arrependimento. Agora há pouco, o seminarista Gustavo fez um momento de oração silenciosa para buscarmos o que na presença de Deus? Perdão. E a Bíblia diz que Deus é extremamente bondoso, benigno e rico em perdoar. A palavra de Deus nos diz: olha, se você cometeu pecado, confesse o seu pecado, porque você tem um advogado junto de mim, que é meu filho Jesus, que intercede por você. A Bíblia está repleta de mensagens que falam sobre a importância do arrependimento. E a importância do arrependimento não é para a gente, mais uma vez, exigir do pecador para ele se arrepender, mas é para a gente provocar e trabalhar para que haja sensibilidade em se arrepender. Às vezes nós pegamos esse pacote de atitudes difíceis da parte dos nossos filhos e nós consideramos que o filho ele é execrável, que ele é imprudente, ele erra demais, e a gente joga na cara: você tem que se arrepender. Só falta dizer: seu desgraçado, se arrepende. E quantas vezes nós não punimos até, batemos, usamos a vara excessivamente no lombo dos filhos. Eu já vi pai bater em filho de tirar sangue. Enquanto que, quando valorizamos o arrependimento, nós proporcionamos a contrição, o quebrantamento. Nós acolhemos o filho, a filha e falamos: vem cá, vamos conversar, vamos tratar, vamos resolver isto, mostrando que o amor é verdadeiro. Deus amou o mundo de tal maneira. Pai, ame o seu filho e a sua filha de tal maneira que você possa oferecer algo difícil da sua vida para ele ser abençoado, para ela ser abençoada. Deus amou o mundo de tal maneira que deu algo caríssimo, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pai, ame dessa maneira, que o seu filho, a sua filha,
possa entender e se arrepender por conta própria. E buscar reconciliação. E buscar solução. Às vezes eu tento dizer no gabinete pastoral assim: olha, apesar de tudo, Ele é seu pai. Você não tem outro. Mas eu ouço nesses casos assim: mas pastor, meu pai é irredutível. Meu pai não ajuda. Eu olho para o meu pai e já me sinto destruído previamente. Não dá nem para abrir a boca. Meu querido pai, aprenda a ouvir seu filho, aprenda a ouvir sua filha. Aprenda a compreendê-lo, aprenda a compreendê-la. Ah, mas eu tenho feito isso. Não foi o suficiente ainda. Faça mais. É sua filha, é seu filho. Faça mais. No que depender de você, tenha paz com seu filho, com sua filha. No que depender de você, faça isso. E você verá que, a exemplo da bondade de Deus, a sua bondade fará uma grande diferença na sua família. 5 lições, queridos, simples, que só ler o texto você já identifica logo de cara. O exemplo de Deus como Pai. Exemplos que nós podemos usar para também exercermos a paternidade. A parábola do filho pródigo é o lembrete poderoso do amor paciente, do amor perdoador de Deus, que acolhe todos os seus filhos com alegria, independente dos seus erros passados. E isto eu creio que seja precioso para nós em nossos dias. A vida está complexa, não está? É difícil ser pai. É muito difícil ser pai. E fica mais difícil quando você não tem o exemplo de Deus aplicado à sua vida. Que nessa passagem nós possamos aqui enxergar essas valiosas lições de Deus para sermos melhores pais. E então ver o agir de Deus, que é maior do que nós, mas que chancela o nosso amor, que chancela a nossa atitude de cuidados, que chancela o que nós podemos exercer de misericórdia, que promove a alegria da restauração, que promove a restauração, que nos ensina a sermos justos e ao mesmo tempo suaves na criação e no cuidado dos nossos filhos. Por mais complexo que seja, procurar compreender as circunstâncias familiares e especialmente a vida familiar, e na vida familiar o exercício do papel da paternidade, Deus facilita as coisas para nós. Deus abre portas. Deus confirma estas realidades aqui quando nós buscamos aprender com Ele. Se você achou essa mensagem muito radical nesse sentido, só quero lembrar uma coisa. A Bíblia me diz assim: sede santo. Por quê? Porque eu sou santo. Santo aqui significa ser separado, não perfeito. Na complexidade da vida, no exercício da vida familiar e no exercício da paternidade, nós precisamos entender que existe um lado, o nosso lado cristão, como homens tementes a Deus, onde nesse lugar nós podemos fazer a diferença, na vida familiar, não segundo o mundo, as concupiscências do mundo, mas segundo a palavra de Deus e o exemplo do próprio Deus. Quero convidá-lo, você que é pai, quero orar com você agora e pedir a Deus que te abençoe, que dê a bênção, que dê a realização
no exercício da paternidade, a exemplo do que Deus mostra, que Jesus mostra, quando Ele apresenta Deus como Pai, para sermos iguais. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio que temos de sermos pais. Hoje, um dia especial, ao refletirmos sobre a paternidade, como no Dia dos Pais, nós olhamos para o Senhor como nosso Deus, e conforme a mensagem de Jesus, nós aqui queremos aprender a fazer diferente do mundo, a entender como educar, como ensinar, como corrigir, como assistir, como trabalhar dentro da família e ali fazermos a grande diferença. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo nos auxilie nas nossas fraquezas, para termos a atitude certa nos momentos certos. Afaste de nós, ó Deus, a ira, o espírito de dissensão, de confusão. Retire de nós, ó Deus, a mão pesada e dê-nos, ó Deus, a sensibilidade necessária para lidarmos com os nossos filhos. Ajude, ó Pai, para que em nossos lares não esteja faltando o sustento, o alimento, os recursos financeiros, que não falte o trabalho, que não falte, ó Deus, as bênçãos materiais, pois quando essas coisas faltam, estremecem-se os alicerces. Mas abençoe, ó Deus, especialmente para que hajam pais que sejam pacificadores, servos do Senhor, instrumentos em Tuas mãos. A semelhança do nosso pai Abraão, também sermos bênção dentro dos nossos lares, na criação e no dia a dia da família. Venha, ó Deus, abençoar-nos a todos nesse Dia dos Pais, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.